Olá, vamos à segunda parte do capítulo 13 do livro Missionários da Luz, de André Luiz. Então, estávamos observando, mais uma vez, que os espíritos superiores respeitam a nossa decisão, só nos ajudam quando permitimos. Se quisermos ficar na perturbação, ficamos. E aí, continuando a leitura, acompanhemos. Naquele momento, nosso grupo estava acrescido de 3 entidades amigas de Raquel, que tinham vindo até ali, igualmente convocadas pela dedicação de Herculano, a fim de cooperarem na solução do assunto. O quadro interior era dos mais comoventes. O pequenino ajoelhou e fazia a oração dominical com infantil emotividade. Adelino e a companheira seguiam sua prece com grande atenção. Por nossa vez, continuamos agora em silêncio, a observar e colaborar naquele serviço espiritual com as melhores forças do sentimento. Notei que a esposa se achava rodeada de imensa luminosidade, que, partindo do seu coração, envolvia o esposo e o pequenino em suaves irradiações. Muito sensibilizado, Adelino deixou escapar uma lágrima furtiva quando o filho, terminando a prece, curta em palavras, mas grandiosa em espiritualidade, beijou carinhosamente suas mãos. Mais alguns minutos e todos se recolhiam sob os cobertores felizes e tranquilos. Nesse instante, Alexandre falou: Agora, meus amigos, façamos o nosso serviço de oração cooperadora. Precisamos conversar seriamente com Adelino relativamente à situação. O orientador pediu a proteção divina para o casal, em voz alta, sendo acompanhado por nós em profundo silêncio. As vibrações do nosso pensamento em prece se juntam como parcelas de luminosas substâncias a se reunirem num todo, derramando-se sobre o leito conjugal, como correntes sutis de forças magnéticas revigorantes e regeneradoras. Foi então que vi Raquel abandonar o corpo físico dentro de luminosas irradiações, me parecendo alheia à situação. Despreocupada, feliz, abraçou-se com uma das entidades que nos acompanhavam, velha senhora que Alexandre nos apresentou pouco antes, declarando tratar-se da avó materna da dona da casa. A anciã desencarnada convidou a neta a permanecerem juntas em oração, ao que Raquel aceitou com visível contentamento. A esposa de Adelino, entretanto, parecia identificar tão somente a presença da velhinha amorosa. Fixava em nós o olhar indiferentemente, como se ali não estivéssemos. Estranhando o fato, perguntei ao instrutor pedindo-lhe explicações. Alexandre, imediatamente, apesar da delicadeza do serviço em curso, me esclareceu. Não se surpreenda. Cada um de nós deve ter a possibilidade de ver somente aquilo que nos proporcione proveito legítimo. Além do mais, não seria justo intensificar a percepção da nossa amiga para que acompanhe nosso trabalho dessa noite. Ela nos auxiliará com o valor da oração, mas não precisa seguir de perto os esclarecimentos que a condição do esposo requisita. Quem faz o que pode, recebe o salário da paz. Raquel vem fazendo quanto lhe é possível para o êxito no desempenho das obrigações que a trouxeram no mundo. Por isso, não deve ser advertida e nem perturbada. Atendamos Segismundo e Adelino. Satisfeito com os esclarecimentos recebidos,
E admirando a justiça divina a se manifestar nos mínimos pormenores das nossas atividades espirituais, observei que a companheira de Adelino se mantinha não longe de nós, em fervorosa prece. Nesse instante, Adelino se afastava do corpo físico pesadamente. Não apresentava, como a esposa, um halo radioso em redor da personalidade, parecendo mover-se com extrema dificuldade. Enquanto seu olhar vagueava no quarto, angustiado e espantadiço, Alexandre se aproximou de mim e observou: está examinando a lição? Repare as singularidades da vida espiritual. Adelino e Raquel são espíritos associados de muitas existências em comum. Partilham o mesmo cálice de dores e alegrias terrestres. Atualmente, seus corpos repousam um ao lado do outro no mesmo leito. Entretanto, cada um vive em plano mental diferente. É muito difícil estarem reunidos nos laços domésticos as almas da mesma esfera. Raquel, fora dos veículos de carne, pode ver a avó, com quem se encontra ligada no mesmo círculo de elevação. Adelino, porém, somente poderá ver Segismundo, com quem se encontra ligado pelas forças do ódio que ele deixou imprudentemente desenvolver-se de novo no seu coração. A palavra do orientador, contudo, foi interrompida por um grito lacinante. Adelino, receoso, identificou a presença do antigo adversário e, apavorado, tentava correr inutilmente. Movimentava-se com dificuldade, ansioso de retomar o corpo físico, como uma criança medrosa procurando um refúgio. Mas Alexandre, se aproximando dele com amorosa autoridade, estendeu suas mãos, das quais saíam grandes chispas de luz. Contido pelos raios magnéticos, o esposo de Raquel se pôs a tremer, sentindo-se que ele começava a ver alguma coisa além da figura do ex-inimigo. Aos poucos, em vista das vigorosas emissões magnéticas de Alexandre, ele pôde ver nosso venerável orientador, com quem passou a sintonizar diretamente e caiu de joelhos, em convulsivo pranto. Observei o pensamento de Adelino naquela hora comovedora e percebi que ele associava a visão radiosa às preces do filhinho. Ele via ali a estranha figura de Segismundo e a resplandecente presença de Alexandre e fazia intraduzível esforço para se recordar de alguma coisa do passado distante, que a sua memória não conseguia situar com exatidão. Supôs naturalmente que o nosso mentor devia ser um emissário do céu para salvá-lo dos pesadelos cruéis, e ofuscado pela intensa luz, soluçava ajoelhado entre o medo e a alegria, suplicando paz e proteção. O bondoso instrutor se dirigiu para ele com a serenidade de um pai carinhoso e experiente e, levantando-o, exclamou: Adelino, guarda a paz que te trazemos em nome do Senhor. E, abraçando-o de encontro ao peito, continuou: que temes, meu irmão? Ele ergueu os olhos lacrimosos e, indicando Segismundo, triste, alegou sentidamente: mensageiro de Deus, livra-me deste pesadelo infeliz. Se você veio pelas orações do meu filho inocente, me ajuda por caridade. E apontando o pobre amigo, continuava: esse fantasma me enlouquece. Sinto-me doente, desventurado. Alexandre, porém, olhando-o firmemente, perguntou: é assim que você recebe os irmãos mais infelizes? É assim que você age diante dos desígnios supremos?
Onde você pôs as noções de solidariedade humana? Por que fugir aos mais infortunados da sorte? É sempre muito fácil amar os amigos, admirar os bons, compreender os inteligentes, defender os familiares, entronizar as afeições, conservar os que nos estimam, louvar os justos e exaltar os heróis conhecidos. Mas, se somos respeitáveis em semelhantes posições íntimas, é preciso reconhecer que elas traduzem serviço realizado em nosso processo evolutivo. Nós, porém, meu amigo, ainda não alcançamos a redenção final. Por isso mesmo, a tempestade é nossa benfeitora, a dificuldade é nossa mestra. O adversário, nosso instrutor eficiente. Modifica as vibrações de teus pensamentos. Recebe com caridade o mendigo que bate à sua porta. Quando não tenha adquirido ainda bastante luz para recebê-lo com o amor que Jesus nos ensinou. Impressionado com as palavras ouvidas, pronunciadas com inflexão de ternura paternal, Adelino, em lágrimas copiosas, se voltou para Segismundo, encarando-o de frente. Alexandre, como se aproveitasse a nova atitude, acentuou: contempla o pobrezinho que te pede socorro. Observa o estado de humilhação e necessidade. Imagina você na posição dele e pensa: não te doeria a indiferença dos outros? Não te dilaceraria a alma a crueldade alheia? Você estimaria que alguém o classificasse de fantasma tão só pelas suas demonstrações de sofrimento? Adelino, meu amigo, abre as portas do coração aos que te procuram em nome do nosso poderoso Pai. O interpelado se voltou como uma criança medrosa e, olhando o mentor generoso, falou: "Ó mensageiro de Deus, tenho medo, muito medo. Existe algo entre esse homem de sombra e eu, levando-me a profunda aversão. Creio que ele deseja roubar minha vida, aniquilar minha felicidade doméstica, envenenar o meu coração para sempre." As lembranças do trauma do passado, né? Compreendi que a aproximação de Segismundo despertava em Adelino reencarnado as lembranças do passado sombrio. Ele, a vítima de outro tempo, não conseguia localizar os fatos vividos, mas experimentava, no plano emotivo, as recordações imprecisas dos acontecimentos, cheios de ansiedades dolorosas. Terminado o ligeiro intervalo, Alexandre observou: você não deve permitir a intromissão de forças negativas e destruidoras no campo íntimo da alma. É sempre possível transformar o mal em bem. Quando a firme disposição da criatura no serviço de fidelidade ao Senhor, meu amigo, considera as grandes verdades da vida eterna. Ainda que esse irmão te procurasse na condição de um adversário, ainda que ele te buscasse como inimigo feroz, você deveria abrir o seu espírito fraternal. Toda reconciliação é difícil quando somos ignorantes na prática do amor, mas sem a reconciliação humana, jamais seria possível nossa integração gloriosa com a divindade. E porque o esposo de Raquel chorasse copiosamente, o orientador observou: não chore, equilibre o coração e aproveita a sagrada oportunidade. Adelino então enxugou as lágrimas e pediu humilde: me auxilia, pelo amor de Deus. Sentindo sua sincera e profunda, sua sinceridade profunda, o instrutor convidou Segismundo a se aproximar. Ele se levantou cambaleante, angustiado.
Amparando a ex-vítima, Alexandre indicou a figura de seu ex-assassino e apresentou: esse é nosso amigo Segismundo, que necessita da tua cooperação no serviço redentor. Estende suas mãos fraternas e atende em nome de Jesus. Adelino não hesitou e, embora o grande esforço íntimo, visível à nossa percepção espiritual, apertou a mão do ex-adversário fundamente comovido. E Segismundo murmurou com infinita humildade: me perdoa, irmão. O Senhor irá recompensá-lo pelo bem que me faz. O marido de Raquel olhou nos olhos como a dissipar as derradeiras sombras do desentendimento e respondeu: disponha de mim, serei seu amigo. O ex-homicida se inclinou respeitoso e beijou suas mãos. O ato espontâneo de Segismundo o conquistou. Não podia ser mau aquele espírito angustiado e triste que beijava suas mãos com veneração e carinho. Foi então que vi um fenômeno singular. O organismo perispiritual de Adelino parecia desfazer-se de pesadas nuvens que se rompiam de alto a baixo, revelando suas características luminosas. Irradiações suavíssimas aureolavam agora sua personalidade, deixando perceber sua condição elevada e nobre. Olha o que faz uma reconciliação, gente. Um perdão verdadeiro. Ele limpa o perispírito e irradia luz. Herculano, junto de mim, me falou em tom discreto. O perdão de Adelino foi sincero. As sombras espessas do ódio foram efetivamente dissipadas. Louvado seja Deus. Alexandre abraçou as duas almas reconciliadas e renovou fraternais observações repassadas de sabedoria e ternura. Em seguida, recomendou ao esposo de Raquel que descansasse da luta, dispondo-se a sair em sua companhia. Notei que o marido e mulher, impulsionados pelos amigos espirituais ali presentes, voltavam ao corpo físico a fim de trocarem impressões referentes aos fatos que classificariam de sonhos, dentro da coloração mental de cada um. Alexandre, ao se retirar satisfeito, comentou paternalmente: com o auxílio de Jesus, a tarefa foi executada com êxito. E fixando Segismundo, acrescentou: creio que na próxima semana poderá iniciar o seu serviço definitivo de reencarnação. Acompanharemos com carinho, não receie coisa alguma. Enquanto Segismundo sorria, resignado e confiante, o orientador se dirigiu a Herculano, explicando-se: já observei o gráfico referente ao organismo físico que o nosso amigo receberá de futuro, verificando de perto as imagens da moléstia do coração que ele sofrerá na idade madura, como consequência da falta cometida no passado. Segismundo experimentará grandes perturbações dos nervos cardíacos, principalmente os nervos do tônus. Entretanto, e nesse momento concentrou toda a sua atenção no interessado, é necessário que você faça ver que as provas de resgate legítimo inclinam sua alma encarnada a situações periclitantes e difíceis na recapitulação das experiências. Todavia, não obrigam a novas quedas espirituais. Quando dispomos de verdadeira boa vontade no trabalho de elevação, o aprendiz aplicado pode ganhar muito tempo e conquistar imensos valores, se de fato procura conhecer as lições
e pô-las em prática. A justiça divina nunca foi exercida sem amor. E quando a fidelidade sincera ao Senhor permanece viva no coração dos homens, há sempre lugar para o acréscimo de misericórdia, a que se referia Jesus em seu apostolado. Em seguida, convidando-me a acompanhá-lo, Alexandre se despediu dos demais, frisando: voltaremos a vê-los no dia da ligação inicial de Segismundo com a matéria física. Preciso cooperar na ocasião com os nossos amigos construtores, aos quais pedi que me apresentassem os mapas cromossômicos referentes ao serviço a serem encetados. Separamo-nos. E eu, torturado de curiosidade estranha, em vista daqueles cuidados extremos para que Adelino e Segismundo se reconciliassem antes da reaproximação pelos laços da carne, não abafei as interrogações que me atormentavam o espírito. Não seria lícito providenciar a reencarnação do necessitado sem quaisquer delongas? Por que tamanha demonstração de carinho para com o esposo de Raquel, se ele deveria se sentir satisfeito em poder cooperar na obra sublime de redenção? Não dispunhamos de suficiente poder para quebrar todas essas resistências? Alexandre me ouviu pacientemente, mostrou um sorriso de pai e respondeu: sua estranheza é natural. Não se habituou ainda aos trabalhos de socorro ou de organização nesse lado da vida. E depois de pequena pausa, considerou: cada homem, como cada espírito, é um mundo em si mesmo e cada mente é como um céu. Do firmamento descem raios de sol e chuvas benéficas para a organização planetária, mas também, no instante do atrito de elementos atmosféricos, desse mesmo céu procedem faíscas destruidoras. Assim, a mente humana. Dela se originam as forças equilibrantes e restauradoras para os trilhões de células do organismo físico. Mas quando perturbada, emite raios magnéticos de alto poder destrutivo para as comunidades celulares que o servem. O pensamento envenenado de Adelino destruiria a substância da hereditariedade, intoxicando a cromatina dentro da própria bolsa seminal. Ou seja, a postura mental e moral de Adelino interferia psiquicamente na produção dos espermatozoides. Né? A gente lembra, né, que a mulher ela traz todos os óvulos, eles são produzidos de uma só vez, né? Mas os espermatozoides não, eles são produzidos o tempo todo. Então, se não houvesse um clima adequado na situação, ele ia intoxicar a cromatina e aí ele estragaria, né, os espermatozoides. Adelino poderia atender aos apelos da natureza, entregando-se à união sexual, mas não atingiria os objetivos sagrados da criação, porque pelas disposições lamentáveis de sua vida íntima, estava aniquilando as células criadoras ao nascerem, e quando não se as aniquilasse por completo, intoxicava os genes do caráter, dificultando a nossa ação. Ora, no caso de Segismundo, unido a ele em processo ativo de redenção, não podemos dispensar a ajuda amorosa e fraterna. Daí a necessidade desse trabalho intenso para despertar seus valores afetivos.
Somente o amor proporciona vida, alegria e equilíbrio. Modificando sua posição íntima, Adelino emitirá, de agora em diante, forças magnéticas protetoras dos elementos destinados ao serviço elevado da procriação. A palavra do orientador não podia ser mais lógica. Começava agora a compreender o sentido sublime do trabalho que se realizou para que o esposo de Raquel se fizesse mais humano, mais doce. Como não encontrei expressões para definir o meu assombro, Alexandre sorriu e acentuou depois de longo intervalo. Segundo pode observar, não existem por aqui milagres para o culto do menor esforço. E quando ensinamos em toda parte a necessidade da prática do amor, não procedemos obedientes a meros princípios de essência religiosa, mas atendendo a imperativos reais da própria vida. No curso de seus esclarecimentos, alusivos ao interessante caso de Segismundo, o bondoso instrutor feriu assuntos de grande relevância para mim. Mencionou a união sexual e designou o trabalho criador como seu objetivo sagrado. Esse não seria o momento oportuno de ouvi-lo mais extensamente respeito ao delicado assunto? Criveio de interrogações ansiosas. Alexandre não se mostrou surpreendido e ouviu minhas perguntas com imperturbável serenidade. Quando me coloquei na atitude de expectativa, respondeu amavelmente: o sexo tem sido tão aviltado pela maioria dos homens reencarnados na crosta que, por enquanto, é muito difícil para nós esclarecer o raciocínio humano com referência ao assunto. Basta dizer que a união sexual entre a maioria dos homens e mulheres terrestres se aproxima demasiadamente das manifestações dessa natureza entre os irracionais. No capítulo das relações dessa espécie, há muita inconsciência criminosa e indiferença sistemática às leis divinas. Desse plano, não seria razoável qualquer comentário de nossa parte. Trata-se de um domínio de semibrutos, onde muitas inteligências admiráveis preferem demorar em baixas correntes evolutivas. É inegável que também aí funcionam as tarefas de abnegados construtores espirituais, que colaboram na formação básica dos corpos, destinados a servirem a entidades que reencarnam nesses círculos mais grosseiros. Entretanto, é levado a efeito em massa com as características de mecanismo primitivo. O amor nesses planos mais baixos é como o ouro perdido em vasta quantidade de ganga, exigindo largo esforço e laboriosas experiências para revelar-se aos entendidos. Ganga é aquela substância escura que envolve o mineral, né? Entre as criaturas, porém, que se encaminham de fato aos montes de elevação, a união sexual é muito diferente. Traduz a troca sublime de energias perispirituais, simbolizando alimento divino para a inteligência e para os corações, e força criadora não somente de filhos carnais, mas também de obras e realizações generosas da alma para a vida eterna. Novamente eu vou parar, que está esgotando o tempo do filme.